Fala padeiros, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bora para mais um vídeo aqui no canal dos irmãos. E hoje um assunto que eu quero falar com você, dono de padaria, que são as 3 coisas que o dono da padaria deve fazer. Eu sou dono de padaria, a gente sabe que muitos de vocês aqui no canal são donos de padaria também. E eu quero mostrar as 3 coisas que você deve fazer para melhorar aí as coisas na sua produção, na sua parte financeira. Então fica aqui com a gente até o final, você não vai se arrepender. Antes de começar o nosso vídeo, pessoal, dá um like aí pra gente, ajuda muito o nosso canal a crescer. Entrega para outras padarias o vídeo, né, para que a gente ajude também outras padarias. Se você não é inscrito aqui no canal, tá chegando agora, clica no botão de inscrever-se aqui, se o conteúdo te agrada. E vamos começar o vídeo então. As três coisas que um dono de uma padaria deve fazer. Primeira coisa, e que eu considero a coisa mais importante de todas: estudar. Gente, isso aqui vai trazer muitos benefícios para a sua empresa, muitos mesmo. Eu sei disso porque quando a gente assumiu a empresa aqui do meu pai, né, o meu pai ele não trabalhava na produção, ele ficava na parte administrativa, não tinha tempo de vir aqui para a produção para fazer as coisas. Então, quando eu e meu irmão assumimos a empresa, o meu irmão ficou mais na parte administrativa e eu vim para a parte de produção. O que a gente fez? Estudou. Gente, vocês não fazem ideia o que o conhecimento traz para uma empresa. Foi notável a diferença depois que a gente entrou na empresa, o quanto a gente melhorou a questão de produção, questão de custo. Claro que a gente errou algumas vezes também, isso é normal, todo mundo erra. O que importa é a gente aprender com os erros, estudar, saber o porquê errou, para não errar lá na frente, corrigir esse erro e sempre estar se fortalecendo e crescendo com a tua empresa. Então, gente, isso aqui é muito importante. Inclusive, se você quiser estudar os nossos vídeos, a gente está trazendo muito vídeo teórico. Eu sei que às vezes é chato. Rafael, eu quero receita. Mas a gente quer ensinar você a pescar e não simplesmente dar um peixe. Então, a gente traz muito vídeo teórico aqui porque a gente sabe a diferença que dá quando se estuda sobre um assunto e você tem um conhecimento sobre isso. É incrível a diferença que isso faz. Então, a primeira coisa que o dono de padaria deve fazer é estudar. Gente, leia livros, veja vídeos, procure pessoas do mesmo ramo para vocês trocarem informações. Às vezes tem gente que não troca informações por medo, né, de alguém replicar uma receita, de alguém copiar alguma coisa, mas eu acho que a gente deve se unir. É por isso que a gente montou o canal também. A gente viu muitas padarias fechando, muita coisa ruim acontecendo aí nesses anos que passou, né? E a gente falou, não, vamos ajudar, vamos se ajudar, vamos fazer as padarias crescer. A gente conseguiu, né, passar por essas dificuldades e a gente tem uma empresa sólida, então vamos passar esse conhecimento. Sempre que tem dúvidas, o pessoal manda pra gente no Instagram lá. Inclusive, quem não segue a gente no Instagram, segue a gente lá, que a gente dá dicas diárias. Se tiver dúvidas, manda, que a gente tenta responder lá o mais rápido possível, para se ajudar a crescer. Nossa classe precisa crescer. Os custos de padaria ficaram muito altos, ficou mais difícil a planificação de uns anos para cá, tanto pelo custo que foi aumentado, como pela concorrência. Os maquinários, né, que foi desenvolvido, então planificação se tornou uma ciência, uma coisa muito complexa. Então a gente precisa estudar e se atualizar sempre para que a gente tenha os melhores resultados. Sempre. Pensar para frente, pensar no futuro e pensar positivo, estudando e correndo atrás de mais informação para que a gente sempre esteja melhorando no nosso ramo. Antes de falar a segunda coisa que o dono de padaria deve fazer, eu quero fazer um convite para você, que em outubro agora a gente vai ter uma oferta especial. Então, se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, a gente vai ter aulas gratuitas lá
Vamos fazer umas aulinhas gratuitas para vocês. Em outubro a gente vai ter uma oferta especial para vocês. Então, se vocês quiserem entrar no grupo VIP, clica aqui no link que está na descrição e bora lá com a gente para estudar mais sobre panificação aí, que é o conhecimento que a gente adquiriu durante 3 gerações da panificação, passar para vocês, para que vocês prosperem aí com as suas padarias. E o segundo erro, gente, a segunda coisa que o dono de padaria deve fazer é calcular os custos. Ah, Rafael, mas é para calcular o custo da matéria-prima? Não, gente. O cálculo do custo do pão é muito mais complexo do que parece. Então você precisa ter o custo do seu pão na ponta do lápis. Você colocar todos os custos, tudo que envolve um gasto para você, matéria-prima, frete, mão de obra, impostos, as trocas, coloque um pouco das trocas também no seu custo, embalagem, enfim, gente, a margem do pão são centavos às vezes de diferença. 10 centavos, quanto que você ganha? 10, 15, 20 centavos, R$1 em pão. Se você não tiver o custo desse pão muito bem alinhado e precificar ele de forma errada, você pode ter prejuízos imensos. Por quê? Se você tiver 1 centavo de prejuízo, 10 centavos de prejuízo em cada pão que você vender, quanto mais você vender, mais você vai perder. Então tem que ter os custos muito bem alinhados. E como a margem é muito pequena do pão, se você não tiver isso de forma alinhada, você pode estar perdendo dinheiro, porque você vai precificar isso de forma errada e vai ter prejuízos. Vamos supor que você calculou o custo do seu pão R$3, mas você calculou só a matéria-prima, a mão de obra e o imposto e a embalagem. Mas você esqueceu do frete, esqueceu do seu carro que estraga na rua, do seguro desse carro, do pneu que você tem que trocar dele, a manutenção se ele quebrar. Então, gente, envolve muita coisa. Então você sempre tem que... Opa! Aí, ó, então calculamos o custo, acabou a luz porque esqueceu de pagar a luz. Tô brincando. Mas você precisa ter esse custo, porque senão você vai perder dinheiro, é inevitável. A margem do pão é muito pequena, principalmente se você vende para grandes mercados, que você tem um volume maior de venda. Se você não calcular o custo de forma correta, você vai vender mais e vai perder mais dinheiro. Esses mercados grandes, principalmente, às vezes o motorista fica muito tempo esperando para entregar mercadoria, precisa ter promotor, às vezes precisa pagar para ter espaço na gôndola, pede-se bonificação, eles pedem bonificação. Então, gente, tome muito cuidado com esses mercados grandes. Se você for entrar neles, calcule muito bem o custo, coloque tudo na ponta do lápis para ver se vale a pena. Porque é inevitável, você precisa colocar o preço correto, senão você vai ter prejuízo. Então, segunda coisa aí que o dono de padaria deve fazer é calcular muito e muito bem os custos da sua produção para que você precifique seu pão de maneira correta. Terceira e última coisa, não é a última, é a terceira desse vídeo, mas o dono de padaria tem muito mais coisas que ele deve fazer e aos poucos a gente vem trazendo esses conteúdos aqui para você no canal. Mas a terceira coisa que um dono de padaria deve fazer é isso aqui, ó. Padronizar. Como assim, Rafael, padronizar? Gente, padronizar tudo. Padronizar receita. A receita, inclusive, entra a quantidade de água, a quantidade de gelo, você padronizar tudo. Ter tudo isso planilhado, escrito. A primeira coisa que o padeiro deve fazer é pesar os ingredientes, tem a receita lá, a quantidade que o padeiro deve pôr. Padronizar depois, gente, detalhado como se fosse com uma criança mesmo, como se qualquer pessoa, se eu não soubesse fazer pão, eu chegar na tua padaria, eu te dar um papel, ó, você vai ser o padeiro, você precisa fazer isso aqui. O cara fazer o pão sem precisar ter um conhecimento absurdo, de início, né? Claro que depois você tem que também otimizar o seu padeiro, fazer treinamentos,
trazer conhecimento para ele, mas você precisa ter tudo em mãos. Depois que você pesar os ingredientes, você vai pôr os ingredientes na maceira, ligar ela na velocidade 1, misturar os ingredientes secos, depois adicionar tanto de água, depois tanto de gelo, colocar o óleo e fermento mais para o final do batimento, colocar tal ingrediente no começo, tal ingrediente no fim, padronizar tudo, pesagem do ingrediente, como que a pessoa deve fazer, tudo escritinho, padronizar o processo de produção, que temperatura que teu pão tem que fermentar, qual a temperatura que sua massa tem que sair da maceira, se tem que aumentar o gelo, se não tem que aumentar. Se você tiver isso tabelado, eu tenho certeza absoluta que você vai ter muito menos problema na sua produção, muito menos retrabalhos. Você vai otimizar a sua produção, vai conseguir produzir mais pães, porque você não vai ter retrabalhos, né? Mas você vai otimizar, mesmo assim, se você não tiver retrabalho, você vai otimizar essa produção, você vai conseguir produzir mais pães no mesmo dia. Você ter a pré-pesagem para padronizar a receita, que inclusive foi o tema do nosso vídeo passado, a pré-pesagem, padronizar os processos. Essa padronização vai melhorar a qualidade do seu pão. O seu cliente vai pegar um pão que está sempre igual. Claro que existem o pão não é como produzir ferro, que todos vão sair iguais, né? Então, você precisa ter um padrão para que pelo menos 99% dos seus pães saiam sempre da mesma forma, para que você também, o cliente que for comprar, veja o seu pão na prateleira e sabe que aquele pão sempre vai estar bom. Isso é muito importante, você vai melhorar suas vendas com isso também. Dependendo até da padronização que você tem, de uma linha de produção bem alinhada, você consegue diminuir mão de obra, diminuir custo. Padronização também diminui muito custo. Então é muito importante, gente, muito importante. E tanto o custo como a padronização de uma empresa de panificação vem de estudo, daquele primeiro item que eu falei no vídeo. É estudar, gente. Estudar por que cada ingrediente faz na receita, o que cada ingrediente faz na tua receita, o que o açúcar faz na receita, o que a água traz para mim na minha receita, na minha produção, quais os custos disso. Estudar sempre, fazer sempre testes para que você tenha a melhor receita possível e a melhor linha de produção possível. A gente sempre está aprendendo, eu tenho aí 15 anos de panificação já, a gente pegou já 2 gerações na linha de pães da nossa família, e eu tenho 15 anos de panificação já, e a gente sempre está aprendendo. É impressionante como a panificação muda. É um produto que exige muito conhecimento. Muita gente acha que não, né? Quem não trabalha com pães acha que é simplesmente misturar água, farinha, açúcar lá, mas uma linha de produção de pães exige muito conhecimento. E para você não errar, não ter problemas, você precisa estudar o custo da sua produção, você precisa padronizar essa produção para que você também não fique refém das pessoas que trabalham para você. Qualquer pessoa que entre consiga fazer um pão, que é de extrema importância. Então, essas 3 coisas aí são muito essenciais para que um dono de padaria deve fazer na sua produção. Estudar, ter as receitas em mãos, o processo de produção em mãos, padronização de tudo que eu tenho. A padronização também vai te trazer mais tempo, porque você padronizando os seus pães, você não precisa ter atenção 100% para a sua produção. Você pode liberar tempo para fazer coisas mais essenciais e não ficar se preocupando com coisa que você pode padronizar e pode evitar. Então, traz um tempo também. Tempo é dinheiro, você consegue fazer outras coisas que vão prosperar, que a tua empresa vai prosperar mais financeiramente, achar mais cliente, fazer parcerias, enfim, tendo mais tempo você consegue otimizar mais coisas na sua indústria também. Então é isso, padeiros, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!